TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Olá, estamos iniciando nosso programa Janela do Céu. Que os irmãos sejam abençoados através desse programa, que todos estejam sentados ou na frente dos seus computadores, no sofá, onde for, bem confortáveis para que esses momentos nós possamos estar desfrutando do Senhor. Nós agradecemos a todos que têm participado, que têm ouvido, que têm se conectado no Pão de Judá, na TV aberta, que todos os dias está rodando ali, então, uma programação para que todos nós sejamos edificados e a palavra do Senhor esteja ali dentro do nosso lar, na nossa casa. E esse é o objetivo do Senhor com todos esses programas, com todos esses veículos, para que Cristo esteja constante ministrando nossas mentes, estejamos todos alinhados, à verdade. E hoje a convidada de hoje, nós estamos aqui em Cachoeira do Sul para gravar esse programa. A nossa convidada é a irmã Vera Ibner, que tem muitas experiências com o Senhor há muitos anos, já está ali tendo experiências com Cristo na sua vida, de transformação, de modificação, de quebrantamentos, E nós então convidamos para que a irmã compartilhe conosco, como foi esse início na sua caminhada com o Senhor, esses períodos de mudança, de transição, tudo que o Senhor tem realizado na sua vida. Tudo bem? Eu sim profetizo que as janelas dos céus estejam sobre o corpo de Cristo e que esse programa verdadeiramente, continue servindo para despertar todos aqueles que estão adormecidos, para que vejam assim o poder de Deus sobre as nossas vidas. Tem uma palavra que diz: errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. E Deus realmente tem muito poder. E eu, como todas as pessoas, eu creio a grande maioria, fui para a igreja pela dor. Aliás, muita dor. Quando eu cheguei na vida da igreja, eu estava no fundo do poço, assim, literalmente, Eu estava destruída espiritualmente, materialmente, fisicamente e financeiramente. Então fui bem assim trabalhada antes de ir para a vida da igreja e agradeço a Deus por tudo isso hoje, Mas foi interessante, assim, Elisama, a maneira com que o Senhor me tocou, Porque Ele tem várias... A misericórdia do Senhor e, assim, a multissabedoria do Senhor, Ela é infinita, Tanto é verdade que a palavra diz que o Senhor é um Deus de novidade de vida, E a cada dia Ele nos surpreende, Então, há muito tempo na minha vida... O Senhor usou vasos, assim, em especial um vaso que orava por mim, E que falava da igreja, e que orava por mim, e me ligava, ou ligava para minhas filhas, Dizendo: olha, estamos orando por vocês, estamos orando pela tua mãe, olha, tive um sonho com a tua mãe, e sempre me convidando. E eu ficava muito grata por aquilo, Mas, assim, internamente, aparentemente, parece que aquilo não me tocava. Só que Deus fez um arranjo de colocar esse vaso a trabalhar no mesmo lugar que eu estava, na mesma instituição. E daí o vaso começou a ministrar, para mim diariamente. Até ocorreu que daí os Tobias e os Sambalates se levantaram, contra esse vaso que o Senhor estava usando para me evangelizar e achavam que ela estava querendo fazer a minha cabeça ou algo desse gênero, E aí um dia eu entrei na sala dela e ela olhou para mim e disse assim: Verinha, lá na igreja tem um curso de cura interior básica. Eu te inscrevi. E eu fiquei olhando para ela e devo ter pensado assim: ai, Senhor, e agora como é que eu vou sair dessa, Virei as costas e saí. Tá, passado o tempo, entro na sala dela e ela diz: Verinha, hoje começa aquele curso que eu te inscrevi. E eu olhei para ela imediatamente e perguntei: que horas tu vai passar lá em casa? Então, naquela hora, assim, eu não tive dúvida nenhuma, Ela disse tal hora. E a partir dali, então, eu fui para a cura interior básica.
Eu não sabia direito que lugar eu estava indo, eu quero ser bem sincera, assim, eu sabia que eu estava indo num lugar onde tinham algumas pessoas que eu conhecia, né? E cheguei lá, e lembro até hoje, assim, como eu cheguei, assim, a minha aparência física era horrível, a minha aparência externa, né? E a interna, então, só Deus, só o Senhor via, devia estar um horror mesmo, né? As emoções totalmente feridas, né? Sem esperança de vida, né? Porque eu já tinha passado por situações em função da grande depressão, de uma depressão aguda, que inclusive eu tinha tirado a minha vida clinicamente, né? Mas o Senhor, pela sua misericórdia, me soprou de novo, né, o fôlego da vida, e aqui estou eu, né, hoje compartilhando com os irmãos. E aí eu comecei a ir na cura interior básica. E fui durante todo o período da cura, eu ia somente nas ministrações da cura. E esse vaso dizia assim para mim: Verinha, domingo tem culto. E eu dizia: já está muito bom a cura, né? Amém, não, ela não forçava nada, assim, não me coagia, não ficava assim me oprimindo, né? E eu lembro que numa das ministrações da cura eu fui fazer uma viagem com os meus familiares e perdi uma ministração. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de viajar, assim, né? E essa viagem foi muito incômoda para mim, muito. Eu não conseguia parar quieta em lugar nenhum, eu me alegrava e ao mesmo tempo eu não queria dar a perceber para as pessoas que eu não estava agradada daquele passeio, né? Claro que depois o Senhor me ministrou que aquele dia o meu lugar era na cura, né? Que estava faltando um pedaço, ia faltar algo dentro de mim naquela semana que o Senhor queria operar, né? E eu lembro também que depois, aí terminou a cura, eu comecei a ir nos discipulados. Eu sou assim também, eu sempre digo que eu sou filha dos discipulados. 2 horas, às vezes 2h30 de ministração, né? E eu ia aos discipulados, e uma coisa que eu falava para essa irmã que o Senhor usou, né, como pastora na minha vida, eu dizia: tu não me fala em batismo. E daí eu já comecei a ir aos cultos, ia no discipulado, e aí eu já não queria mais que falasse em batismo. Não, tu só vai se batizar se tu quiser. Aí um dia eu entro no tabernáculo, e hoje o Senhor me trazia isso à lembrança. Eu não sei como aconteceu, porque eu nem tinha intimidade com o tabernáculo, que eu fui até o final, lá onde ficava a secretaria, lá no fundo, né? Que na época não era secretaria. E fui até lá, e quando eu voltei, o meu olho, assim, a porta do Jordão estava semi-aberta, assim, e algo me puxou, assim, mas me puxou. E quando aquilo me puxou, assim, eu disse: eu quero ser batizada. E saí correndo e fui atrás do vaso e disse: eu quero me batizar. E aí, em seguida, me batizei, e pela misericórdia de Deus, né, isso já vão lá os seus 10 anos, eu creio. Se não fez ainda 10, vai fazer, mas não interessa. Eu acho que o tempo, né? Importante é que a gente está aqui compartilhando. E a partir dali eu me agarrei na palavra. Porque Elisama, por incrível que pareça, assim, com todos os cursos, estudos, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca tinha tido uma Bíblia. Eu nunca vi uma Bíblia na casa da minha família. Nós tínhamos outros tipos de literatura, né? E de outras denominações, né? Mas a Bíblia eu não conhecia. E eu lembro que Deus foi tão misericordioso comigo que eu ganhei uma Bíblia usada de uma colega minha de trabalho, e depois a irmã que trabalhava na livraria me ofereceu uma Bíblia e disse que eu podia pagar em 3 vezes. E hoje, pela misericórdia de Deus, assim, o Senhor me dá abundância de Bíblias, né? E até para presentear. Então veja assim o que Deus faz na vida de uma pessoa, né? E hoje pela manhã, assim, o Senhor me trazia muito lembrar, assim, do meu primeiro testemunho, que foi sobre a depressão, né? E trazer a realidade do que é a depressão, né? Sabemos que a depressão hoje ela é a doença do século. Hoje as crianças estão depressivas, os jovens, né, os adultos. E a última vez que o Senhor me usou como vaso para ministrar sobre a depressão, Ele trouxe algo tremendo que está no livro, Livre-se da Depressão, que a depressão ela é um déficit do amor. Porque na realidade a depressão, a consequência é a rejeição, né? Então imagina que obra o Senhor teve que fazer na minha vida. 50 anos, depressiva,
né? 50 anos com as emoções sendo cada vez mais machucadas, né? Mas foi essa a idade que o Senhor escolheu para me levar para a igreja, né? E hoje, assim, só interrompendo um pouquinho, eu vejo assim a obra que o Senhor já conseguiu fazer. E se não fez mais é porque na realidade eu ainda não permiti, né? Porque a gente sabe que a cura das emoções e a renovação da mente é algo que dói. Dói, porque a gente tem que perder muito para ganhar Cristo, né? E eu vejo que em algumas situações eu ainda não quero perder, mas eu vejo também que o Senhor não desiste. Assim como Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu dos irmãos, Ele não desistiu da sua igreja, Ele nunca nos desamparou. Ele sempre esteve ao nosso lado. E eu vejo assim, eu oro sempre e agradeço, porque até hoje o Senhor cuidou de mim, tem cuidado da minha casa, da minha família, e vejo que tem cuidado dos meus irmãos, né? Porque na realidade, quando o cuidado do Senhor, aparentemente, Ele se afasta, é porque eu me afastei dEle, porque Ele nunca se afasta da gente, né? Então veja assim que, daí eu entendi o que era a depressão, né? Porque olha só, eu me sentia muito mal por ser depressiva, porque tinha algo dentro de mim que dizia que não era doença. Mas eu estava sempre doente. Sempre doente, além da depressão, outros sintomas físicos, que na realidade, hoje eu sei que eu não tinha nada daquilo, que tudo era consequência do emocional. E como uma vez eu assistindo a televisão, eu ouvi um médico cardiologista que escreveu um livro sobre depressão. E nesse livro ele dizia que depressão era a ausência de Deus na pessoa. E eu fiquei muito ofendida, porque eu achava que eu tinha Deus comigo, porque eu clamava a Deus na minha maneira, né? Buscava o Senhor na minha maneira. E hoje eu sei que era verdade isso, né? Que a depressão é a total ausência de Deus. Mas voltando ao que eu estava compartilhando contigo, eu me sentia muito mal depois que eu conseguia levantar, sair do quarto, que às vezes eu ficava 90 dias, 120 dias, encerrada num quarto, encerrada dentro de uma casa, né? Depois que eu consegui me libertar disso, eu comecei a ver que isso era verdadeiramente a verdade. Então, quando eu me convenci que a depressão era uma doença, o Senhor me chamou. Não deixou eu viver na mentira. Porque tudo aquilo que eu sentia de mal-estar e até de culpa, que a depressão não era uma doença, já era o Senhor ministrando no meu coração. Então veja quantos anos foi isso na minha vida, né? Então quando eu quis entrar na mentira, assim, dizer, não, a depressão é uma doença. Olha, eu não podia morar sozinha, eu tinha que estar sendo sempre guardada e guiada por alguém. E quando o inimigo, né, quis realmente me convencer, o Senhor usou o vaso para me levar para a cura interior básica, né? E aí, em seguida, assim, eu criei na cura, na libertação, obviamente que até hoje o Senhor me trata na rejeição, assim como na rebelião. E algo assim, e logo eu me apeguei muito à palavra. Como eu não conhecia a Bíblia, ela era algo novo, totalmente novo para mim. Obviamente que alguns versículos eu conhecia, né? Mas eu não sabia procurar nada na Bíblia. Então veja bem, para uma pessoa que se sentia assim bem profissionalmente, com muita cultura, muito conhecimento, eu chegava nas ministrações, todo mundo sabia onde ficavam os livros, os versículos, e eu não sabia. Mas eu me apeguei à palavra. Até hoje, pela misericórdia de Deus, até este momento, eu nunca fiquei um dia sem levantar e a primeira coisa é ir para a Bíblia. Nunca. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu levanto e a primeira coisa eu abro a Bíblia. Eu vou para um versículo que o Senhor está trabalhando em mim ou quer continuar trabalhando, Ele me dá alguma palavra. Até hoje, pela misericórdia, porque eu sei que isso é plena misericórdia. Porque se dependesse de mim, eu jamais, né, faria isso. Interrompendo aqui um pouquinho, é uma misericórdia do Senhor, né? Porque a depressão é uma escravidão, né? Da pessoa estar ali sempre aprisionado, né? Naquele sentimento, naquele momento, né? Da sua vida. E nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Nós já voltamos nessa empolgante história, né? Da irmã, que até teve uma experiência de morte clínica, mas retornou porque o Senhor queria só trabalhar um pouco no vaso, né? Nós já voltamos. Janela do Céu.